Efésios capítulo 6. A partir do verso 10. E aí a gente vai ler até o final, tá? A palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para com isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também, ao meu respeito, o que faço. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua Palavra e cremos, ó Deus, que a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra transforma as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso coração. A Sua Palavra é, Senhor, inspirada e suficiente para mudar, Senhor, todas as coisas e para fazer, ó Deus, que seja cumprido o propósito e seja aplicada para o fim que o Senhor desejar, Pai. Então, nesse momento, ó Deus, nós te pedimos, dá-nos a compreensão da Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existem dois grandes desafios na fé reformada que chegou ao Brasil, e principalmente com toda a influência que a gente tem dos movimentos que a gente pode chamar de neopentecostais. Que é isso? Movimentos neopentecostais. São essas igrejas que a gente acaba ligando na televisão aí, né? A maioria delas tomou conta, né? Digo, não são todas, mas a maioria. E eles exacerbam muitas questões. E uma das questões que são exacerbadas é a questão da nossa luta contra Satanás e seus demônios. Então, existe um perigo das pessoas colocarem o diabo numa posição aonde ele não está, aonde ele não se coloca, onde ele não deveria estar. E essa posição talvez seja uma posição de muito poder. Por outro lado, também existem aqueles que falam assim,
Eu não sou neopentecostal, eu sou conservador, sou reformado, né? Sou da herança, aquela herança lá que veio na reforma, sola, escritura. Então essas questões relacionadas ao neopentecostalismo eu estou fora. Mas também existe um erro em você desprezar as questões diabólicas, as questões das ações de espíritos imundos na vida das pessoas. Mas só que essa batalha que é travada aqui, quando Paulo fala isso, e ele no verso 10 ele vai dizer quanto ao mais, ela não inicia nessa guerra espiritual que ele deixa muito claro aqui que está acontecendo nesses versos que a gente vai meditar. Mas elas começam antes. Porque lá a partir do capítulo 4, a gente vai ver que nós estamos travando uma batalha. E qual é a batalha que a gente vai travar sempre? Uma batalha da unidade da igreja. A batalha da santificação. A batalha em preservar nosso casamento. Em amar nossos maridos, amar nossas esposas. Em educar bem os nossos filhos. Em ser pessoas que trabalham e são fiéis no seu trabalho, ou pessoas que têm funcionários e cuidam bem desses funcionários, não provocamos a ira dos nossos filhos. E aí o apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quanto ao mais, né, depois de todas essas práticas que a gente precisa ficar atento nessa vida que é uma batalha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai dizer, revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E é importante a gente retornar um pouco lá no Antigo Testamento, para que a gente possa olhar lá em Isaías, no capítulo 59, como Deus ele é apresentado aqui diante de uma batalha. Isaías capítulo 59, a partir do verso 14. Diz assim, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Parece até que é alguma coisa que a gente está vivendo hoje, né? A justiça foi retirada, a verdade, a retidão anda tropeçando pelas praças. Continuando o verso 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha, tão atual esse texto. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que havia que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, porque sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, segundo as obras deles, assim retribuirá o furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, e as terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá com torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor.
Então a gente entende, a gente percebe aqui que existe já uma figura que Paulo conhece de Deus se revestindo dessa armadura. E aparece aqui diante de uma batalha que eles estão travando. Uma batalha contra a mentira, uma batalha contra a injustiça. E Deus prevalece contra essa batalha. Mas também a gente pode entender que o apóstolo Paulo, como ele estava preso, ele estava sempre diante de um oficial, um soldado romano. E o soldado romano ele estava ali vestido com armadura, com aquele capacete, com a couraça aqui que protege o peito, com o cinto que segura toda a armadura, com aquela sandália, com a sua espada e com o seu escudo. E aí o apóstolo ele vai dizer, então revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, é importante a gente entender que essa armadura não é nossa. Essa armadura é uma armadura e é de Deus. Então a gente pode considerar essa armadura como virtudes. E essas virtudes são virtudes do próprio Jesus, do próprio Deus. E a gente vai se revestir com essa virtude do próprio Deus. E a gente sabe que os movimentos de batalha espiritual aí, né, que exacerbam o poder do diabo, parece que é muito engraçado, né, curioso até, porque já vi algumas pessoas dizendo assim, então vamos colocar armadura, vai lá, coloca a mão na cabeça, coloca a salvação, coloca a coraça da justiça, o cinto da verdade, bota a mão, como se você estivesse se vestindo. Parece que entendem-se que naquele momento você tem que é uma oração que você vai orar e aquela armadura vai se encaixar em você e vai entrar ali. Mas essa armadura é virtude de Deus que nós devemos nos revestir e nós, confiando no Senhor, vamos ter essa armadura em nossas vidas. E aí ele vai dizer, porque a gente precisa ficar firme contra as ciladas do diabo. Ficar firme é muito importante. Eu sempre pego a ideia do violão. Se você pega um violão e você aperta demais a corda dele, você arrebenta. Mas você não pode deixar a corda do violão frouxa, porque o som vai sair ruim. Sai um som desafinado. Então você precisa tensionar essa corda até o ponto certo, para que o som possa sair, produzir um bom som. Então estar firme, ficar firme, é estar firmado na virtude do Senhor. O que seria ultrapassar isso? Ficar firme, arrebentar a corda? Seria buscar coisas que não estão diante de nós, produzidos por meio da sabedoria de Deus. O que é produzido pela sabedoria de Deus pode nos dar sabedoria para que a gente possa ficar firme diante das ciladas do diabo. Então, o diabo, ele vai criar ciladas para nós. A gente não pode andar nesse mundo achando que o diabo não vai nos incomodar. Às vezes a gente lê um livro lá, Casamento Blindado. Não sei que casamento é esse, na Bíblia não tem. O casamento é frágil. E a gente precisa estar firme, fundamentado, vigilante, com a nossa espada e nosso escudo preparados. Não estou blindado aqui, nada acontece comigo. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Eu não li o livro, né? Mas a capa, o título já é meio estranho. Então, para você poder estar protegido, você precisa estar vigilante. Porque o diabo ele vai trazer ciladas contra as nossas vidas. Verso 12 ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que ele está falando aqui, meus irmãos? É muito claro. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está falando sobre espíritos imundos. Ele está falando sobre demônios. Satanás e seus demônios. E essa luta, como eu havia falado, ela não pode ser exacerbada, mas ela também não pode ser desprezada. O diabo veio para destruir, ele quer destruir a vida das pessoas. Uma vez perguntaram, poxa, mas se o diabo já sabe que ele vai perder no final, por que ele quer destruir a vida das pessoas? Eu disse, é porque é só isso que ele sabe fazer. O mal vai fazer bondade? Se ele existe para maldade, se ele existe com toda a sua forma, é uma forma de maldade, o que ele vai fazer? Maldade. Ele não vai fazer outra coisa. Se ele vai fazer maldade, ele vai fazer contra quem? Contra qualquer pessoa. Mesmo que ele, na vida dos cristãos, ele tenha o seu poder limitado por Deus. Como a gente vê lá em Jó. Mas são forças espirituais nas regiões celestiais, quer dizer, eles são invisíveis. São espíritos. A gente entende que Deus é espírito, nós não conseguimos ver. Mas esses demônios existem e eles estão em toda parte. E a Bíblia ainda vai dizer que o diabo, ele é o príncipe desse mundo. Ah, mas eu sou cristão, eu nunca vou ter problema com o diabo, não. Você é melhor que Jesus, porque Jesus teve. Ele foi tentado por Satanás. E Satanás chegou diante de Jesus com toda a sua petulância, dizendo, transforma essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias em jejum, com fome, tinha poder, abriu mão da sua glória, do seu poder. Ele poderia sim pegar as pedras e transformar em pães. E Satanás foi lá tentar Jesus e falou assim, vai lá, transforma essas pedras em pães nas suas necessidades mais básicas, as suas necessidades, nos momentos onde a gente está mais fragilizado, o diabo pode ir lá e tentar nos tentar. E como que Jesus vence Satanás naquele momento? Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus vence Satanás com a Bíblia. Ah, mas eu estou tendo problema com o demônio aí. Como que você vai vencer? Você vai vencer com a palavra. O diabo está me tentando, vence com a palavra. Depois ele vai e oferece todos os reinos do mundo para ele, tentando Jesus, dizendo assim, olha, eu vou te dar. Porque Jesus precisava conquistar na morte dele na cruz. Mas o diabo queria falar assim, não, vem aqui, eu te dou. Me adora, se prostra diante de mim, se torna um adorador de Satanás e sua lógica de mundo. É mais fácil do que você ir para a cruz. Só você se prostrar e me adorar. E quantas vezes o diabo ele tenta com as nossas vidas assim também? Se prostra aqui diante de mim, não precisa passar por essa coisa difícil que você vai passar e não. Não precisa fazer essa prova tão difícil, não, cola. Não precisa investir tanto dinheiro, não, suborna aqui, que vai ser mais barato lá no final. Faz do meu jeito. Jesus vence ele com a palavra dizendo, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele dará culto, porque é o que a palavra está dizendo. Em um outro momento ele leva Jesus lá no alto do monte, do pináculo do templo, e fala, Satanás, né? A lógica de Satanás, já que ele está respondendo com a palavra, vamos usar a palavra. E ele distorce a palavra com
mentira, dizendo a Jesus: pula daí. Imagina 3 andares desse prédio aqui, sobe lá, pula, porque está escrito. Você vai dar ordem aos seus anjos, e os seus anjos vão te guardar. Olha o que Satanás está dizendo para ele. Distorce a Bíblia, fala mentiras sobre a Bíblia, começa a usar a Bíblia de forma errada para poder fazer com que Jesus pecasse numa outra área, dizendo: você vai tentar o Senhor teu Deus. Vou pular de bungee jump com um elástico frouxo. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver se eu resisto. Vamos ver se Deus me guarda aí nessa queda. Havia 100 km por hora, vou andar 150, 160, 170, 180 nas curvas. E nas retas eu ando a 200. E aí Jesus responde com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Entende como é que é importante a palavra de Deus estar firme, está no nosso coração? A gente viver a palavra em todos os momentos. E as mentiras estão aí. No verso 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permaneceis inabalável. Todas as vezes que a gente entende que existe um dia mau, meu Deus, mas esse dia nada deu certo. Eu tentei isso, já teve aquele dia? Esse dia nada deu certo. Eu tentei aqui, não deu certo, eu tentei aqui, não deu certo. Minha esposa já acordou, já estava meio cansada porque eu estou trabalhando demais. Ela estava meio chateada com a minha ausência. Meu filho também. No meu trabalho não teve tanto retorno quanto nos dias anteriores. Passei mal. Então, nesse dia mal, onde nós estamos mais vulneráveis, Satanás vai apresentar uma solução melhor. Faz isso aqui, porque isso aqui vai fazer você se sentir bem. É pecado, mas faz, você vai se sentir bem. Bebe isso aqui, que isso aqui vai fazer você se sentir melhor. Uma vez ou outra não tem problema. Só que o dia mau volta outras vezes também. Então esse dia mau, ele vai estar diante da gente sempre, meus irmãos. No seminário, às vezes eu cumprimentava o irmão e falava assim: tudo bem? Ele falava: só vitória. Pensando assim, eu falei assim: não é sempre, né? Não é sempre. Não, varão, é só vitória. E às vezes a gente tem uns desafios aí que é difícil a gente vencer. Eu acredito que no final vai ter uma vitória para nós. Nós teremos vitória. Nós andamos de fé, em glória em glória. Mas se a gente achar que a gente está super bem estruturado para vencer o diabo com a nossa própria força, a gente pode cair nas suas ciladas. Então o diabo ele vai agir nas nossas vulnerabilidades. E é por isso que a gente tem que confiar, como diz aí no verso 13, naquilo que é do Senhor. A armadura é de Deus. Essas armaduras, elas são virtudes de Cristo compartilhadas a nós. E no verso 14 ele vai ver, primeiro, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto, numa armadura, é aquilo que segura toda a armadura. E, meus irmãos, a verdade, ela sempre é uma arma que o diabo ele vai usar para poder nos enganar. É antiga essa estratégia dele. Lá no Éden ele já fez. Deus falou para Adão: você pode comer de toda a fruta. Podia comer de tudo. Tudo que tinha no Éden. Podia beber água, podia
fazer suco de uva, podia comer mamão, melancia, podia fazer um churrasco, ele podia fazer o que ele quisesse, comer o que ele quisesse. Mas ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus falou para ele, se você comer, você vai morrer. E o que o diabo fala para Eva lá? Vai lá, é boa, é bonita. Certamente não morrereis. Essa é a grande mentira. Meus irmãos, quando a gente está diante de um pecado, todas as vezes quando a gente está diante de alguma coisa errada, essa lógica ela se apresenta para nós. Na nossa carne, nos sistemas do mundo e também nas tentações que o diabo traz. Certamente você não vai morrer. Pode trair. Essa semana, infelizmente, fui lidar com uma situação de traição. O homem estava traindo a mulher, a gente foi aconselhar, acabou o casamento. 2 filhos, jovem, fui conversar com o menino, ele não acreditou que o pai tinha feito aquilo. Uma traição destruiu um casamento. Mas no momento da traição, o diabo está dizendo assim, não vai dar nada de errado, não. Isso aqui vai dar certo. Você vai conseguir esconder, ninguém vai saber. Agrada o seu próprio coração. Faz a tua própria vontade. Isso é agradável. Mas no final, tem uma destruição e famílias são destruídas por conta disso. Então, a mentira, ela sempre está presente. Vai naquela religião ali, ó, não tem problema, acende uma vela ali, faz um sacrifício aqui de uma galinha, mas também tem uma cruz lá, ó, tá vendo? Tem uma cruz, a cruz está lá só para enganar as pessoas. A gente abre a Bíblia lá e lê um versículo, só para enganar. Então existem muitas seitas, e as seitas se aproveitam de quê? Da mentira. E eu não estou falando aqui só de Testemunho de Jeová, Mórmon, Umbanda, catolicismo. Estou falando às vezes dentro da própria igreja evangélica, existem pessoas que têm lá o seu guru, que são líder de seitas. E é por isso que a verdade, nós precisamos nos cingir com a verdade. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus como verdade e vencer essa estratégia que Satanás traz sobre as nossas vidas para nos derrubar. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça aqui, ó, é aquela proteção que o soldado coloca no peito. Couraça da justiça. Nós podemos viver uma falsa justiça também. Satanás pode trazer uma falsa justiça nos ensinando que a justiça do mundo é melhor do que a justiça de Deus. Percebe que lá em Isaías, onde a gente acabou de ler, um dos desafios que Deus estava ali lidando com o povo era porque não havia justiça, havia injustiça. Muitas injustiças estavam acontecendo. Em um mundo de tanta injustiça, nós precisamos ficar aí atentos que existem a nossa própria justiça, que não é a justiça de Deus. Existe a justiça do mundo, que não é a justiça de Deus. E no final a gente precisa da couraça da justiça de Deus. A palavra diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Deus precisa da nossa justiça? Trapos de imundícia, vocês sabem o que é, né? É paninho de íntimo da mulher quando estava no período menstrual e que era eliminado num lugar onde não podia, as pessoas não podiam estar, ficavam afastados, considerados imundos. Então ele está querendo dizer assim, a justiça de vocês é considerada uma coisa imunda. Mas existe também a justiça do mundo, que não serve também. Vamos assistir TV Senado ali, a gente vai ver como que a justiça do mundo age. E a justiça cada vez mais sendo injusta. Prendendo cada vez pessoas que têm feito coisas que não são crime.
e soltando criminosos. Essa é a justiça do mundo. Mas ele nos traz a justiça de Deus. Ele quer que nós vivamos a justiça de Deus. E essa justiça é uma arma de proteção contra essas ciladas do diabo também. Verso 15 ele diz: calçai os pés da preparação do evangelho da paz. Meus irmãos, um soldado poderia estar descalço. Mas um soldado descalço, ele pode sofrer dependendo do terreno onde ele está pisando. Porque a gente não sabe aonde o terreno é pacífico e o terreno não é pacífico. E para isso nós precisamos utilizar as sandálias do evangelho da paz. De quem é isso? É de Cristo. É a paz de Deus. É a justiça de Deus. Tanto na justiça de Deus que nos justifica, tanto na paz de Deus que faz com que nós levemos essa justiça. Então ele diz que a gente precisa calçar as sandálias do evangelho da paz. Um soldado numa guerra, ele poderia ser abatido, por exemplo, se jogassem cacos no meio do caminho, se ele tivesse descalço. Então ele precisava colocar a sandália, a bota, proteger os pés. Mas aquele que é do Senhor, meus irmãos, em cada lugar que ele vai, ele precisa ser um evangelista, um missionário que leva esse evangelho da paz. Jesus fala que eu dou a paz, eu trago a paz para você, mas eu não trago a paz do jeito que o mundo traz. A palavra diz que a paz de Cristo ela excede todo entendimento. Como pode? Por que essa pessoa vive tanto em paz? É estranho, na minha casa não tem paz, mas ali tem paz. E é essa paz que a gente precisa levar para todos os lugares aonde a gente vai. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano era um escudo, que a tradução até chama-se porta, né? Poderíamos dizer assim, porta. Era um escudo grande, de duas partes. E uma parte desse escudo, inclusive, eles colocavam couro umedecido. Sabe por quê? Porque viam dardos inflamados, quer dizer, flechas. Aquelas flechas que os inimigos tacavam, elas vinham, a ponta da flecha, elas vinham pegando fogo. Então eles precisavam de um escudo, para que quando aquela flecha atingisse o escudo, ela não incendiasse o escudo, que é um escudo de madeira. E diante da sua legião ela não fosse danificada. Imagina vários soldados com seus escudos e aquele monte de flecha vindo em cima deles. Poderia destruir facilmente o exército. Mas eles tinham aquele escudo. E Paulo aqui está nos trazendo a memória que nós precisamos ter o nosso escudo. E o que é o nosso escudo? Mais uma arma de defesa. Nosso escudo é a fé. E o que são esses dardos inflamados? O que a gente pode entender que são coisas que atacam a vida dos cristãos? E eu entendo que uma das primeiras coisas que podem atrapalhar e trazer uma condição que precisamos usar a fé para nos proteger são acusações. Lembra naquela época, quando você fazia assim desse jeito, que você era um beberrão, que você era um drogado, que você tratava mal sua mãe, tratava mal seu pai? Nesse momento nós precisamos lembrar que temos fé, não. Isso tudo é verdade. Inclusive eu posso pecar até hoje. Mas não sou eu que me justifico. Mas eu sou justificado por meio da fé em Deus. Outras coisas podem ser dadas até nas nossas vidas. Por exemplo, a soberba. As distrações que o diabo traz. Distrações.
Certa vez eu estava conversando com um jovem que estava começando a ter surtos. E a esposa dele preocupada porque ele estava começando a ter crises de ansiedade. Eu fiz uma pequena pergunta para ela. Eu falei assim, ele está dormindo bem? Ela, não dorme bem não. Ele vai até para a cama, mas não dorme. Por quê? Ele fica em rede social desde 10 horas da noite até 1h, 1h30 da manhã, dizendo que o sono não vem. E aí ele acorda muito cedo para trabalhar, não tem tempo para dormir. Falei, fala para ele mudar um pouco, faz o seguinte, tira o celular de perto, pega a Bíblia, lê um pouquinho antes aí. Vê quantos capítulos ele consegue ler antes do sono vir. Porque essa luz aqui, ela faz a gente ficar acordado mesmo, luz do celular. Atrapalha. Eu falei de uma distração, mas pode ser outras distrações. A gente tem muitas distrações que podem impedir a gente de orar. Até coisas boas, meus irmãos. Até coisas boas. Trabalho, que é uma coisa boa demais. Tempo de lazer demais. E aí ele vai falar também sobre o capacete da salvação. Também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o diabo vier nos acusar ou tentar contra as nossas vidas, nós precisamos lembrar, não, o Senhor me salvou. Eu estou protegido com essa virtude, a virtude da salvação. E aí ele vai falar aqui sobre uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. E lembrando aqui como que Jesus venceu o diabo. Com a palavra de Deus. Essa espada está dizendo aqui, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? E essa palavrinha, ela nos dá uma chave para a gente interpretar as outras coisas. Ele está dizendo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a gente entende aqui realmente que ele está falando sobre virtudes. E ele nos dá a sua palavra para que a gente possa lutar contra as artimanhas do diabo. Terminando, ele vai dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Você já tem essa armadura, a armadura de Deus. Permaneça firme nela. Permaneça firme nas virtudes, mas também permaneça o tempo todo orando. Ore por você e ore por todos os santos. Aí os católicos vão dizer aqui, tá vendo? Base bíblica aqui para a gente orar. Orar pelas imagens lá, se dobrar diante das imagens. Distorce isso, tá vendo? Como é que uma seita pode transformar uma verdade em mentira? Mas quando ele diz aqui orando por todos os santos, é orando por todos os crentes. Orando por todos aqueles que são separados. Então, ore por você e ore também por todos os santos. Ore com súplica. Suplique, ore, chore, persevere. E também por mim, Paulo dizendo, por mim, para que possa me ser dada, não abrir da boca, a palavra. Paulo está dizendo, eu dependo de Deus para falar. Em muitos momentos, talvez dê vontade de falar aquilo que é vontade dele. Mas ele fala, eu dependo de Deus. E eu dependo que Deus me faça lembrar da sua própria palavra. E ele diz que ele é embaixador em cadeias. Para que em Cristo eu seja ousado em falar. Então, irmãos, essa armadura é para que nós apliquemos na nossa vida. E permanecemos vigilantes. Paulo termina fazendo saudações a Tíquico, chamando ele de fiel ministro do Senhor. Alguém que era companheiro de Paulo. E a bênção final, no verso 23, ele diz, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente. Não é para qualquer um essa paz.
mas é para aqueles que amam sinceramente o Senhor. Então, algo importante a gente considerar, meus irmãos, aqui, que a nossa grande vitória talvez não seja sempre uma vitória financeira, não seja uma vitória numa discussão, que a gente precisa lembrar. A nossa luta não é contra carne e sangue. Pode ser que em algum momento a gente esteja discutindo com alguém indo contra nós e a gente fala assim, opa, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso conversar, me posicionar, dar o caminho, mas eu preciso orar também. Olha só, você está me devendo, é uma coisa injusta. Olha, não é verdade, o caminho é esse, eu já te paguei, está certo aqui, tudo bem? E vai orar. Senhor, eu vou confiar, e eu confio no Senhor. Quem está usando essa pessoa é o diabo. Quem está agindo atrás, por meio dessa pessoa são espíritos imundos. E eu já disse que o caminho é esse. E a tua palavra é justa, fiel, verdadeira. Eu não vou me corromper, mas agora eu vou continuar. Não é agora, né? Em todo o tempo. Continuar orando no Espírito. Às vezes a gente está conversando com a pessoa e a gente permanece orando no Espírito. O sujeito está falando, você, Senhor, traz o discernimento aqui para eu poder responder da forma correta. Senhor, traz a orientação aqui para que eu possa lidar com essa situação aqui por meio da orientação do Teu Espírito na minha vida. Então, meus irmãos, em todas as coisas, tanto diante daquilo que Deus nos deu, as suas bênçãos, que estão lá no início da carta dos Efésios, quanto para aqueles desafios e as virtudes que Ele tem nos comunicado, e essa realidade espiritual que nós temos batalhado, que nós possamos estar firmes em todas essas coisas. Vamos orar?